Então, há mais ou menos 2000 anos atrás, um pouco mais, né? Existia um império que era o Império Romano que dominava o mundo. E o mundo era o que naquela época? Era a Europa. O Império Romano era forte no exército forte, brigador, bem treinado, estratégico, né? E dominava todo mundo. Então, o que Roma fazia? O seu imperador determinava, vamos conquistar lá a Palestina. Ia lá, pá, pum, matava todo mundo lá, deixava vivo velho, criança e as mulheres. E essas crianças já eram educadas pelos velhos e pelas mães que já eram escravos. Então, quando crescia, já tinha mentalidade de escravo. Para quê? Para produzir grãos para o Império Romano. Por quê? Porque o petróleo da época, a grana da época, a energia da época era o grão. Quem tinha muito grão era rico. E o exército romano crescendo cada vez mais e construindo cada vez mais, né, aquela leva de escravos precisava de muito grão. Então eles dominavam aquele lugar e passavam a produzir para todo mundo. Assim que funcionava. E foi expandindo, a Europa foi crescendo. E um dia, cara, apareceu um homem, filho de um marceneiro, que não era muito chegado no trabalho, né? E começou a dizer para todo mundo, né, que todo mundo era igual, que esse papo de escravo aí não funcionava, não era bom, né? E aí começou a mexer com a cabeça dos jovens, principalmente. Pera, se eu tenho direito, pai, o que esse cara tem razão, começou a juntar muitos seguidores. Foi preocupante. Tão preocupante que começou a desestabilizar economicamente o Império Romano. Por quê? Primeira providência, os escravos deixaram de produzir, fazia corpo mole, mexeu com a economia do Império Romano. Tão mexido, né, que em 3 anos resolveram matar o cara para acabar com o problema e o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque ele virou ídolo, virou ícone, virou, né, um mártir. E mesmo morrendo Jesus, cada vez mais crescia o número de cristãos, aquele que seguia Jesus. E o cristão era um cara que acreditava na vida após a morte. Então, tentava matar cristão, se você amar o Cristo, eu mato você. Mas o cristão começou a perder medo da morte, porque pela filosofia ele começou a entender que ele continuava vivo, porque ele era um espírito, ele trocava de corpo, como você troca de camisa, de calça, de roupa para ir trabalhar no dia seguinte. Todo dia você veste uma roupa nova, não é assim? Adaptada ao quê? À circunstância que você vai. Você vai para o trabalho de um jeito, você vai para a festa de outro jeito, você vai para a piscina de outro jeito. Então você veste a roupa adequada para o dia, como você veste um corpo adequado para uma encarnação. E a coisa começou a ficar feia, porque, desculpa a brincadeira, mas cristão parecia, sabe, siriri em dia de verão, que de repente sai aquele monte da terra? Cristão era assim, parecia de tudo quanto é lugar. E tinha uma regra que não se podia ferir a regra, tinha que ser dentro da lei. Cristão, se declarou cristão, mata. Era assim. E aí, rapaz, o imperador Constantino IV se apaixonou por uma cristã, uma moça que era cristã. E aí, como é que vai fazer, né? Então, como nós somos dessa origem europeia, dá um jeitinho. O que ele fez? Ele aproveitou o problema que o Império Romano já estava falido, e criou, então, ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, no dia 25 de agosto de 325. E aí, ele disse assim, todo cristão que amar o Cristo através da Igreja, que tem esses mistérios, está perdoado, não morre mais. Bom, né? Ficou fácil, todo mundo começou a aderir, né? E aí, a primeira discípula, claro, foi a noiva dele, né? Que se casou bonitinho, tudo certo. Mas aí ele inventou que tinha que ter um representante de Deus na Terra, que é o Papa. Sabe quem foi o primeiro Papa da Igreja Católica?
Foi o general, aquele mesmo general que comandava as forças bélicas para ir matar o inimigo, no dia seguinte ele virou o representante de Deus na Terra. Isso mesmo. E os mistérios? Ah, são muitos. Começaram os dogmas, né? Mas, Tárcio, se ele inventou simplesmente o catolicismo, por que todo essa encrenca, esse problema intermédio de espírito? Por que isso acontece? Porque Constantino teve uma grande sacada, e essa é a grande sacada. O cristão não tem medo de morrer o corpo físico, mas ele é alma. E se ele sentir a possibilidade de morrer como alma, acabou. E o que ele fez? Ele criou o inferno. Então, ó, se você seguir o Cristo dentro desta igreja, dentro dessas regras, você ganha o céu. Mas se você transgredir qualquer regra, você se torna um pecador. E sabe para onde vai um pecador? Vai queimar eternamente no fogo do inferno. Ou seja, ele inventou a morte do espírito, né? É simples. E aí todo mundo começou a prestar atenção, porque quem conseguia ser santo para conquistar o céu? Ninguém. Então ia todo mundo para o inferno? Isso vem se passando, vem se propagando através dos tempos, pelos bispos, e pelos padres. Vale lembrar que, aqui mesmo, na América do Sul, quando chegaram aqui, os dominadores, sempre vinha uma caravana de jesuítas, já para ensinar os indígenas, ensinar todo mundo, que o Deus poderoso era católico. E ele tinha a espada na mão porque ele era forte, ele resolve tudo e ele faz tudo. E se você não obedecer esse Jesus e esse Deus, você vai para o inferno. E acontece o que com você? Você morre queimando eternamente no fogo do inferno. Isso foi passando de pai para filho, de filho para filho, de filho para filho, até os dias de hoje. Quanto você vê se propagar aí que o sangue de Jesus tem poder, eu sou um pecador, me perdoa Deus, por favor, Deus me ajuda a fazer isso, porque é tudo Deus que faz. E lembra, tem aqui um comandante supremo que é o representante de Deus. Para você fazer alguma coisa, você tem que ouvir dele o que pode e o que não pode. E uma das coisas que você não pode é perder o medo de espírito, porque aí você deixa de ser refém. Então, meu conselho para você, encontre a caixa preta que você tem que está aqui, que está desligada. Como você faz isso? Com consciência. Conheça outras possibilidades de vida. Abra sua mente. Tenho certeza que essa informação, você não tinha prestado muita atenção que isso existe, mas existe. Você pode tudo. Você é Deus. Você perdeu o autocontrole, você perdeu o poder. Tiraram o seu poder pessoal das suas mãos. Volte a aprender como é que se usa toda essa força e essa energia que te fez nascer, andar, comer, crescer e se colocar na situação que você está hoje. Isso tudo tem jeito, basta você acreditar em você mesmo.